demais. Agora, precisa ir na pressão, é preciso que a rádio fale, é preciso que o vereador vá no local para poder comprovar quando deixam ele entrar no ambiente, na repartição. E a gente tem batido muito nessa tecla. Isso é uma obrigação da gestão, não precisa a gente ficar cobrando, não. Né? As coisas muitas vezes acontecem aqui em Viçosa por livre e espontânea pressão. Se a gente não pressionar aqui, não acontece aí do outro lado. As coisas não acontecem. Mas eu já estou aqui com o vereador Daniel. Vereador, muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Alô, Alô Viçosa. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde, ouvintes da Serra Verde FM. É um prazer estar novamente aqui. E antes de a gente começar, eu queria pedir até desculpas aqui pelo atraso. Estou vindo direto de São Benedito, tá participando lá de um fórum, né, na Câmara Municipal sobre discussão de direitos humanos, né, e pessoas em situação de rua. Uma temática aí relevante, né, ainda mais quando se atualmente se criminaliza, se marginaliza quem discute direitos humanos, não é isso? Então quero desejar uma boa tarde, viu, aos ouvintes, e estamos aqui para colaborar e prestar informações, né, usar esse meio de comunicação, né, essa concessão pública, né, para informar, né, informar de forma verdadeira e de forma imparcial ao povo de Viçosa do Ceará. Vereador, nós vamos começar logo aqui um assunto. A população tem me procurado em relação ao serviço da Enel, né, que é Escoels. A informação é de que no interior a Enel entrega logo 2 papéis, né, o do mês que está em vigor e o próximo, e a fatura já do próximo mês. Eles tiram ali mais ou menos uma base. Por exemplo, se o cidadão passar um mês com a casa fechada, ele vai ter que pagar esse papel porque já chega adiantado do mês seguinte. Você já tomou conhecimento disso? O que o vereador pode fazer em relação a isso? Eu queria que você só apenas esclarecesse para a população qual é o papel do vereador nesse caso, de intervir, de buscar junto com a Enel para que essa prática não aconteça mais. Isso é normal? Enfim, eu queria que você explicasse, porque as pessoas ficam me cobrando aqui. Passa para os vereadores para ver o que eles podem fazer por a gente, como também a taxa de iluminação pública, o vereador. Não somente esse problema das duas contas, Erivaldo, porque a Enel tem sido, eu acho que é uma das empresas que tem mais queixas, né, de prestação de serviços aqui no estado do Ceará. Não é só Viçosa, Viçosa não é esse problema, não é só em Viçosa. E já entregar o papel para economizar uma viagem depois, ou a medição, né, fazer a medida do relógio, é um absurdo, porque você faz uma estimativa de consumo. Como você falou, se a casa estiver fechada, o cara já está ali com uma estimativa do que ele consumiu. Mas tem falta de energia, queima de equipamentos, né, a atenção, né, o atendimento no posto da Enel. E eu não quero aqui falar, né, jogar uma crítica aqui ao funcionário da Enel, que está dentro dos seus esforços, até sobre-humanos, para atender bem a população, mas a empresa é uma empresa privada, né, foi privatizada da Coelce, com intuito. O argumento que se usou, pelo menos na época, era que a prestação do serviço melhoraria, mas só piorou. O consumidor, o cidadão que paga a sua conta de energia, paga a taxa de iluminação pública, tem sido desrespeitado. E o nosso papel, como você bem falou, a questão de fiscalizar, às vezes a gente extrapola isso em atendimento ao respeito das pessoas. O que podemos fazer, e eu já tenho recebido várias queixas sobre isso, a Câmara de Viçosa do Ceará tem uma unidade do PROCON, que é filiada ao PROCON, que é associada ao PROCON da Assembleia Legislativa. Temos uma comissão permanente, né, de direito do consumidor. O que podemos levar essa discussão para formalizar, porque isso é de domínio. Todo mundo sabe da má prestação e do desrespeito que a Enel tem com os consumidores de Viçosa do Ceará. Para cobrarmos, né, primeiramente administrativamente, né, que melhorias
sejam aplicadas à prestação do serviço, ao atendimento e, posteriormente, caso não se chegue a acordos, né, judicialmente para resolver essa questão. E essa questão também, o vereador, isso aí encaixa os dois, a questão da iluminação pública, vereador. O povo tem reclamado muito, porque lá no sítio se paga iluminação pública se não tem a lâmpada no poste. O que se pode fazer também? Está na lei? Como é que funciona? É bom que a gente esclareça isso também para a população, porque certa vez eu conversando com algumas pessoas, ia na prefeitura dizer que a culpa era da Enel, ia na Enel dizer que era da prefeitura. Quem de fato é responsável por isso? Primeiro que a responsabilidade da Enel é somente de fornecer o produto, que é a energia, certo? Eu não vou recordar aqui de quando é a resolução da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica Reguladora, que transferia, né, todos os passivos, o patrimônio, os postes, as lâmpadas, a fiação, tudo isso para o município. Eu não vou lembrar o ano, se é de 2014, né, mas isso foi feito gradativamente e hoje a responsabilidade da prestação do serviço, da prestação, da manutenção e a oferta é da Prefeitura Municipal. No caso aqui, Viçosa, o responsável é a Secretaria-Geral de Infraestrutura. Então, deve-se fornecer um canal aberto com a população, diretamente com a administração, né, para fazer suas queixas, porque o cidadão está pagando. Está pagando e tem locais que realmente não tem a iluminação pública, e isso é uma obrigação da Prefeitura. Definido hoje por uma resolução da ANEEL. Outra questão também que a população sempre discute é o seguinte, porque é questão de falta de lâmpadas. Eu tenho aqui uma reclamação ali do bairro Portelinha, e a senhora me dizia hoje que vai fazer exatamente 2 meses, que parece, se eu não me engano, tem 2 ou 3 lâmpadas queimadas lá. E aí alguém, quando procura a prefeitura, diz que a culpa é da Enel. Quando procura a Enel, diz que a responsabilidade é da prefeitura. O certo é que a população vai sofrendo com esse joga para cá, joga para lá. Nessa questão de colocar lâmpadas nas comunidades e também na sede, essa aí eu não tenho nem dúvida. Eu digo, a responsabilidade é da prefeitura. Concorda? É isso mesmo? Exatamente. E não era para faltar lâmpadas, até porque existe um serviço dentro da Secretaria-Geral de Infraestrutura para fornecer somente a manutenção e a oferta desses produtos. Inclusive, tem uma locação, né, de um veículo MUNC, que o município paga R$8.000 por mês. Né, o sócio da empresa é o filho de uma supervisora da educação. E esse mesmo fornecedor também é quem fornece as lâmpadas, o material elétrico. Então, é da prefeitura, né, a responsabilidade de reparo, né, de fornecer e de reparar as lâmpadas. Tinha um aplicativo, foi lançado um aplicativo da prefeitura. Parece que não vingou, né? Parece que não foi para... Eu utilizei algumas vezes, não tive um retorno, só tive um retorno quando eu telefonei para a secretaria. Parece o verdadeiro me engana que eu gosto. Aquele mise-en-scène, né? Então eu recomendo ao cidadão... Esta semana municipal foi votado um projeto que a prefeitura pediu um empréstimo para se investir em asfaltamento. Eu queria que eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto e como é que foi votado, enfim, eu queria que você trouxesse todos os detalhes. Bom, foi o projeto de lei 62, né, desse ano, de autoria do prefeito. Ele chegou na Câmara e teve pedido de urgência, por isso que foi discutido e votado numa sessão extraordinária. O projeto é um projeto muito simples, de apenas 6 artigos, né, muito resumido, que o que nos preocupou, né, na redação desse projeto, e nos levou, né, eu, o vereador Ediomar, o vereador Edilson, nós apresentamos algumas emendas, né, no projeto com o intuito de melhorar o projeto e de dar transparência a esse projeto. Porque na determinação, no artigo 1º, o prefeito diz apenas que a finalidade do empréstimo de R$5 milhões junto à Caixa Econômica Federal era para asfaltar diversas localidades do município. Não cita quais são essas localidades, quais são os trechos, extensão,
não apresentou sequer uma carta proposta, né, uma carta da Caixa, uma carta consulta da Caixa Econômica, mostrando o valor que o município vai contra de juros, o prazo para o pagamento, né, quanto tempo o município ficará endividado e ao final da quitação desse empréstimo, quanto de encargos, né, será aplicado. Nenhum impacto financeiro também no orçamento do município ao longo desses anos. Então faltou uma certa transparência nesse projeto para sabermos com clareza onde vai ser asfaltado, né, quando será asfaltado e qual a finalidade. Se era para contratar uma empresa para fazer isso, se era para comprar insumos, nada disso estava esclarecido no projeto. Quer dizer, não estava especificado nada disso. Exatamente. Mas o valor do empréstimo, tem o valor? A prefeitura Tem. Quanto? Tem, 5 milhões de reais, né? 5 milhões de reais. E apresentamos essas emendas, né, determinando alguns locais, para que ficasse claro, estabelecido em lei, né, para que fosse realizado esse asfalto, mas felizmente não houve um entendimento dos vereadores aliados do prefeito. Inclusive, né? eles chegaram com contra. a fala lá na Câmara que vocês estavam tentando tumultuar e complicar a aprovação desse projeto. Não era esse o objetivo? De jeito nenhum, até porque, eu quero até dizer aqui qual é a finalidade das emendas. Né? O instituto da emenda é previsto no regimento da Câmara, que como eu posso falar, um artifício para se alterar um projeto de lei. Então a finalidade só era melhorar isso. E eu não sei se falta um certo discernimento, uma certa consciência, razão, ou se falta mesmo boa vontade de vereadores, aliás, ao prefeito, que inclusive tem vários mandatos, né, naquela casa, e dizer que a finalidade de apresentação de emendas é apenas tumultuar o projeto. Negativo, né? A intenção simplesmente era melhorar e dar clareza, né, ao projeto, trazer transparência para o projeto. O certo é que com esse projeto não se sabe onde será asfaltado, quando será, nem quando vai começar, nem quando vai terminar, né? Ficou totalmente... Exatamente. Né? Não sabemos. E a realidade, o empréstimo não é uma questão extraordinária. É útil. Até a União contrai empréstimo, né? A União, os estados, diversos municípios. E o nosso município de Viçosa, que é um município, apesar de ser rico naturalmente, não existem políticas públicas do Executivo Municipal que fortaleçam o nosso município para atrair mais receitas. A gente está aqui do lado aqui da Igreja do Céu, né, onde todos os pontos, né, que foram cedidos, que teve acesso pública, já foram entregues. Né? A gente chega aqui no final de semana à noite, Viçosa uma rota turística, um local de visitação, e não tem, todos os pontos estão fechados. O comércio, não existe uma política também de fortalecimento do comércio. A cada mês fecham-se comércios, empresas, o CDL a cada ano perde sócios, diminui, e as fábricas tão prometidas pelo prefeito em Palanque nunca chegaram. Então, nosso município hoje vive basicamente dos repasses federais, né, que é do FPM e de alguns que são retirados de impostos federais e estaduais e que são repassados. E aí entra outra preocupação do projeto de lei, porque o prefeito deu como garantia para o pagamento da dívida as receitas oriundas desses repasses. Está lá no artigo 158 e 159 da Constituição. Ou seja, o FPM, a parte que é arrecadada com ICMS, com Imposto Territorial Rural, com Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, além do FPM, está comprometendo também outras receitas do nosso município, né, que entram, que são certas todo mês. Então, é preocupante o comprometimento das nossas receitas ao longo de quanto tempo ninguém sabe. A atual gestão pode deixar aí um ônus para a próxima gestão, né? Com esse comprometimento, como você falou aí. Eu ouvi
em alguns grupos, né, pessoas que admiram a gestão, né, e a gente sabe que é um, dois ou três, que ganham alguma coisa da prefeitura, se vangloriando, dizendo que agora o prefeito vai asfaltar tudo que é chão aqui no município. Eu não sou muito bom de contar negócio de finanças, coisas de dinheiro, mas com 5 milhões não dá para asfaltar toda coisa aqui na Viçosa, não. Tem 5 milhões, é bom as pessoas não plantarem muitas ilusões, né, vereador? Porque a gente pode tirar um exemplo simples, que ano passado, por meio de uma emenda de um senador, de um ex-senador, que foi derrotado à reeleição, que encaminhou uma emenda de 12 milhões de reais para a Viçosa, para asfaltamento de alguns distritos. Um valor altíssimo, né, que foi colocado, que foi asfaltado Manhoso, Oiticica, Padre Vieira, lá o seu Padre Vieira, e com 5 milhões de reais para asfaltar o restante, eu não sei. E ainda mais tem outro fator preocupante, como eu falei aqui, que não sabia, durante a discussão do projeto, não sabíamos a finalidade do dinheiro, se era para contratar uma empresa, ou se para comprar insumos, para ser utilizado na empresa de asfalto, na fábrica de asfalto do município, que nunca funcionou desde que o prefeito tomou posse, mas que tem vários comissionados nomeados lá. Inclusive houve aquela licitação para a compra de quentinhas no valor de 110 mil reais para fornecer aos funcionários da usina de asfalto, que conseguimos anular essa licitação. Ao final da discussão do projeto, e depois de aprovado, o líder do prefeito revelou que era para compra de insumos. Né? E aí é outro fator preocupante. Porque já existe licitado hoje no município para registro de preço, fornecimento de brita e material asfáltico por uma comerciante do município, no qual eu já identifiquei a marca da brita que é fornecida, pelo valor que chega a ser 250% maior do que a fornecida lá diretamente pelo fornecedor. Ou seja, se o dinheiro é para comprar insumo, ainda mais contando essa possibilidade de superfaturamento de até 250% do valor, aí é que não vai dar para nada mesmo. Quer dizer que antes da votação do projeto ninguém falou nada, depois do projeto aprovado foi que o líder do prefeito veio com essa conversa. Verdade, mas aí... Foi uma famosa pegadinha, ô vereador? Mas se confirmar isso aí? Quando eu votei, né, e depois de aprovado, eu fiz uma cobrança, fiz um apelo, né, aos colegas, vereadores e à população que estava presente na votação, que foi convocada pelo prefeito. Inclusive foi uma sessão muito cheia, a participação muito grande, que deveria todas as sessões ser assim. O prefeito deveria ter convidado esse povo todinho, os supervisores deveriam sair convidando, no dia que votamos o fechamento das escolas, que quer dizer que não votei a favor. Né? Que o prefeito mandou o projeto para fechar as escolas e que nós, de forma responsável, vereador de oposição, votamos contra, mas infelizmente foi aprovado. Eu queria ver o prefeito convidar o povo para lotar a Câmara nesses projetos que prejudicam a população. Então, aí, ao final, fiz um apelo aos vereadores que cumprissem seu papel de fiscalizar o gasto desses 5 milhões de reais e a população, né, também que estava ali presente. Vereador, ontem aconteceu uma audiência pública ali na Câmara Municipal, e eu tive dando uma olhada aqui, não vi a presença de todos os vereadores, mas você estava lá, onde a Secretaria Municipal de Saúde apresentou números, né, da saúde aqui do município. E aí, como nas redes sociais, também lá no painel mostrado na Câmara, os números são tudo bonitinho, a coisa está bem bacana, mas quando parte para a vida real, não é bem assim que acontece. Tanto é que um cidadão usou também lá na hora para fazer a sua reclamação. Como é que o senhor tem visto isso? Porque se prega uma coisa, mas na prática não está acontecendo isso. Primeiro que a realização dessa audiência pública que houve ontem não é nenhuma boa vontade do município pela questão de transparência. É uma obrigação, uma obrigação legal, é uma imposição legal. Né? A Lei Complementar 141 determina isso, que sejam realizadas audiências quadrimestrais para apresentação do relatório,
né, do que foi, dos investimentos realizados nesses períodos, os serviços e os índices. Ali são colocados números, né, o dinheiro que entrou, não se fala também o dinheiro que saiu, e a oferta de serviços, que é mentirosa, tanto que o bom da realização de audiência pública é a participação da população. Para essa audiência de segunda-feira, eu fiz um convite, né, à população, coloquei nas minhas redes sociais, porque eu não vi na rede social da Prefeitura, nas redes oficiais, o convite e aquele empenho todinho que tem-se para convocar o povo para ir para a Câmara, né, fazer pressão aos vereadores. Então, fiz o convite, um cidadão participou, né, pediu a palavra e contestou e falou a realidade. Falou coisas que eu escuto todo dia, né, de cidadãos que me procuram, que relatam, né, a falta de respeito, a falta de atenção e a falta de oferta de serviços e de produtos do município. Não é correto você colocar, dizer ali que existe, que está tudo bem, tudo maravilhoso, mas quando se chega na prática, não é exatamente aquilo. Então, fiz algumas ponderações, né, falei sobre a prestação de contas, solicitei a prestação de contas de uma emenda que entrou de R$ 1,5 milhão nesse mês de julho, que é somente para ser utilizada em custeio, né, para manutenção para compra de material, não sei se é no hospital, unidades básicas, e sobre o concurso, o tão cobrado e necessitado concurso para agente de endemias e agentes comunitários de saúde. E saí de lá preocupado com isso, porque Viçosa, cada mês que passa, entra numa situação pior, né, nessa questão epidemiológica. Hoje temos um índice de infestação predial de 5,13%, enquanto uma portaria do Ministério da Saúde diz que quando esse índice supera 1%, o município já está caracterizado como iminente risco à saúde pública. Então, temos uma questão de saúde pública, necessidade, risco para a população, que o município não está se mexendo para resolver a situação. Votamos em março do ano passado a criação de vagas, né, permanentes para agentes de combate às endemias. Existem muitas áreas descobertas por agentes comunitários de saúde e temos nos empenhado de cobrar tanto ao município, já estive com a secretária de saúde, a realização por uma empresa idônea, uma empresa séria, né, que faça uma seleção. Porque o exemplo do concurso público realizado no final do ano está aí. Ainda está sob júdice, está tramitando na justiça ainda os relatos de várias legalidades que aconteceram. Uma empresa envolvida também em vários problemas Brasil afora, já teve concurso anulado. E a preocupação foi a seguinte, que a secretária admitiu, né, que não dá para fazer por meio da Escola de Saúde Pública, e agora vai haver uma articulação do Conselho de Secretário de Saúde do Estado para fazer, né, para cobrar a Escola de Saúde Pública para fazer esse concurso. E não saindo, ela ontem admitiu a possibilidade de se licitar uma empresa, né, para realizar esse concurso. Aí vai entrar uma nova preocupação, né, da seriedade, né, dessa empresa que possivelmente será contratada para fazer o concurso e contratar esses profissionais. Tem uma pergunta aqui, vereador. Esse concurso, se porventura ele for acontecer, ele tem que acontecer esse ano ainda? Porque o ano que vem tem ano eleitoral. Uma pergunta aqui de um ouvinte, onde não tem nada a ver. Não tem prazo para acontecer. O município está precisando, né? Está necessitando da contratação desses profissionais, porque o efetivo está reduzido de agentes de combate às endemias, e esse ano não vai ser feito. Nós temos mais 3 meses ainda. Dezembro tem esse ponto, né? Exatamente, esse ano. E o tempo também, até o período eleitoral, é curto. Uhum. E, infelizmente, o município está... não vejo boas vibrações aí chegando nessa área. Porque se resolve, né, se resolve a questão da infestação do município, e também uma questão de emprego, né, que tantos profissionais aí que estão
tantas pessoas que estão necessitando, né, de uma estabilidade, de um emprego no nosso município e estão aí numa situação difícil. Repito, novamente, quando o prefeito fez promessas em Palanque, parece que Viçosa viraria uma Suíça a partir de janeiro de 2017. Com fábricas e tal, que até hoje não chegou. Eram 10 não mil, chegaram. 10 mil empregos. Como é que se promete isso? Vereador, tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Inclusive de profissionais da saúde. Né? Então ela falou ao cidadão, foi o cidadão que foi lá, recebeu o remédio, disse que não tinha, acho que ela chamou ele de mentiroso. Né? Ela contestou dizendo que não existia. Quanto à falta de médicos, a alegativa dela é que os médicos que as unidades básicas de saúde que estão sem médicos é porque são do programa Mais Médicos, né? Que foi reformulado. Ao final de 2018, os médicos cubanos foram embora, mas ela não relatou, ela não informou, e dizer que depende da União, do Poder Público Federal, para a colocação desses médicos. Mas não relatou que existe uma cooperativa contratada por 10 milhões de reais, né, para ofertar profissionais de saúde, que nesse contrato tem a especificação de médicos para o Programa de Saúde da Família. Então, se está faltando, é má vontade, né, e falta de resolver o problema. Inclusive, lá no seu Padre Vieira, está sem médico, né? Está sem médico lá. A informação dela é que nas Oiticicas, ontem, o médico começaria ontem, mas nas outras ainda fica essa demanda. Um amigo meu lá de Passagem da Onça está dizendo o seguinte, aqui no posto da Passagem da Onça nem tem médico e não tem nem remédio para pressão. E eu sempre questiono, um remédio para pressão, o Captopril conhecido, ele custa R$ 1,50 na farmácia. Lá em Cocal você compra R$ 1,50. E aí se está faltando um remédio de R$ 1,50, eu imagino os demais. Né? Porque uma vez eu fui questionado por um cidadão que entrou em contato, não, mas a prefeitura aqui dá remédio de R$ 5.000. Mas é aquele programa lá do governo, do Estado e do governo federal, se eu não me engano, onde o paciente tem que fazer todo um cadastro para poder receber esse medicamento direto. Existe a medicação de alto custo, que existe uma formalidade para isso. Na realidade, a oferta de saúde, serviço de saúde, como de transporte, de educação, de lazer, são direitos sociais contidos na Constituição, está lá no artigo 6º. Então não importa se o município diz que não é do programa, que existe um programa também de medicação, se ele diz que não é do programa, então não é responsabilidade do município, isso não importa não quer saber não, tem que fornecer. A obrigação do Estado, eu não falo aqui o Estado como ente federativo, como é a União, os Estados e os municípios, falo do Estado, falo da administração pública, é ofertar o serviço. Né? Cumprir a Constituição, é respeitar o cidadão. O cidadão não tem nada a ver com exatamente. Nada. E se falta medicação básica, barata, e do programa, é simplesmente uma questão de gestão. Vereador, o ex-prefeito Divaldo Soares deixou, na sua saída, né, no término do seu mandato, as ambulâncias nas sedes dos distritos. A atual gestão tirou essas ambulâncias, né, das sedes dos distritos e a população aguentou aí quase 3 anos sem esse serviço. E agora a atual gestão está devolvendo essas ambulâncias, embora pausadamente, devagarzinho, como diz a música lá do Martinho da Vila, mas uma questão está sendo usada. A partir do momento da devolução dessa ambulância, e eu falava agora há pouco, estão se montando palanques políticos para fazer politicagem com a devolução dessa ambulância. Vocês, vereadores, principalmente os vereadores de oposição, é bom a gente dizer oposição ao governo, não ao povo. Como é que vocês veem essa situação, ô vereador? Essa situação da retirada das ambulâncias e do ônibus-leito, né, aquele ônibus que transportava os pacientes de forma mais confortável para Fortaleza, e da casa de apoio também, Fortaleza, tudo isso no início de 2017, essa retirada, a gente vem cobrando o que está dentro do nosso limite, né, de atuação. Temos cobrado, e nessas audiências quadrimestrais temos falado, e não sei se é perversidade, se é maldade, né, porque existe o bem público, a ambulância que estava lá, que estava nos distritos, e foram retiradas sem nenhum argumento, sem nenhuma justificativa, e sempre prometendo não, que vai logo voltar, já vamos entrar no 3º ano.
e nada, não anda não, um quarto já, né? O quarto ano e nada. E temos cobrado, eu tenho ido, estive na garagem, nas vezes que eu pude entrar, que de fevereiro para cá, eu tenho tido a minha entrada proibida, né, dentro dos órgãos da prefeitura, não só da garagem. Estive em algumas unidades básicas de saúde, que quando eu chego na unidade básica de saúde, imediatamente atrás já chega uma composição da Guarda Municipal para tentar me intimidar, né, para tentar evitar com que eu faça o meu papel constitucional, minha obrigação, que é de fiscalizar a oferta do serviço. Temos cobrado isso. E agora, recentemente, começou a devolver. Mas é bom lembrar também que, além das ambulâncias que já existiam, foram adquiridas mais, agora foram 7. E foi no final do ano passado. E a população está perguntando cadê aquelas outras? No final do ano passado. Eu vou já dizer qual é a finalidade dessas aí. No final do ano passado. E aí o prefeito, elas foram expostas em dezembro, eu vi foto dela em redes sociais, lá no pátio da revenda em Sobral. Depois foram guardadas. Quando foi em março desse ano, por ocasião da implantação do Batalhão Raio, quando o governador esteve no município, o prefeito enfileirou todas as ambulâncias ali bonitinhas, depois recolheu de novo, de forma perversa, de forma maldosa, recolheu e guardou todas de novo. Elas ficaram ali se acabando na garagem, e somente em junho é que a primeira foi devolvida. Usou-se uma festa na localidade, que foi ali na Passagem Florida, para fazer a devolução da ambulância, como se ali fosse a maior bondade do mundo, mas na realidade estava reparando uma maldade que foi feita com aquelas localidades. E pouco a pouco estão sendo devolvidas. Eu estive em julho, fiz uma cobrança, formalizei na Secretaria de Saúde a devolução imediata das ambulâncias, porque elas estão aí paradas, e juntamente com o ônibus-leito, que o cidadão está sofrendo, ainda mais pessoas em debilidade, né, com problemas, com doenças mais crônicas, para ser transportadas de forma digna, mais confortável para Fortaleza, a devolução imediata, até porque isso caracteriza um ato de improbidade administrativa. Você dilapidar os bens, o ônibus está acabado. Eu publiquei nas minhas redes sociais, aqui a foto do ônibus, sem pneu, o pneu baixo, o pneu rasgado, tiraram os adesivos do carro, o carro imundo, todo sujo, que custou quase 400 mil reais ao município, está lá se acabando. Um bem público caro, que poderia estar servindo a população. Então, além das que foram retiradas, e além das que foram adquiridas, e que o prefeito está, de forma maldosa, desrespeitosa, fazendo politicagem para devolver essas ambulâncias, eu acho que quem usa saúde, quem usa uma condição difícil de uma pessoa, né, para se promover, se autopromover, se coloca de uma certa maldade da pessoa. Então, temos agora, acho que a nossa frota de ambulância, eu não sei, deve chegar a perto de 20. Ou mais. Mas está vindo gente aí em carroceria de D20. Ou mais. Entendeu? Exatamente, gente que paga R$200 aí por um frete. Mas sabe para que é isso, Erivaldo? Não tem uma vez só que eu faça esse trecho aqui de Viçosa a Tianguá, como hoje eu fui a São Benedito, que a gente cruze pelo menos com uma ambulância de Viçosa do Ceará. Porque aqui em Viçosa falta resolutividade no serviço médico, no hospital de Viçosa. Tem dias que só tem um médico, e tem dias que às vezes nenhum. Quando a gente cobra isso em rede social, quando fala no rádio, aí logo no outro dia a enfermeira-chefe publica uma foto com 3 médicos dentro do hospital. Mas logo, aí passa 3 dias, só tem um, para atender toda a população. Aí precisa de emergência, de pediatria, de obstetrícia, de trauma, que aqui não se resolve. Então esse monte de ambulância aí é para estar mandando o povo para Tianguá e para Sobral, porque aqui não resolve. Não tem resolutividade. Tanto pela falta de médico, que às vezes até pela competência de alguns profissionais. E aí a secretária tem que ouvir da população que ela ouviu ontem, né? Com a falta desse serviço, a população vai cobrar e cobra caro. Né? A população, quando ela cobra caro. Ela aguenta até explodir. E quando ela começa a explodir, a gente começa a ouvir coisa do tipo que a gente ouviu daquele, claro, justo, porque ele passou pelo problema. Né? Eu até sempre comento,
De vez em quando eu ouço áudio de pessoas, não, tá maravilha. Pessoas que nunca precisou do hospital, pessoas que nunca precisou se deslocar daqui para Fortaleza com um parente doente, num amontoado, dentro de uma Sprinter, ou de um ônibus pequeno, dentro de um ônibus leito, e pessoas que pensam que está tudo uma maravilha, mas não está. O povão está sofrendo, o povão está começando a reclamar. Primeiro que não é responsável uma pessoa que conhece os problemas do município e diz que está tudo maravilha. Isso é falta de responsabilidade, é interesse pessoal, é gente beneficiada. Certo? E outra questão é a mentira. É a mentira que é colocada para o cidadão viçosense. Tem uma secretaria aqui, que é a Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa, que tem um orçamento aí que ultrapassa milhões de reais por ano, que eu chamo de Secretaria da Mentira. Que o papel dela é fazer aqueles vídeos e aquelas fotos para enganar a população de que em Viçosa está tudo bem. E na realidade não está. Eu acho que deveria era conversar com o cidadão ou visitar quem está na fila desde 4 horas da manhã para tentar marcar um exame ou marcar uma consulta com um especialista e ouvir esse cidadão e divulgar a realidade do nosso município. E não estar usando o dinheiro do cidadão para mentir e enganar o próprio cidadão. Quer dizer, o cidadão que está sofrendo pela falta desse serviço e ainda a pessoa usa em falar que está tudo uma maravilha. Você que mais do que ninguém anda esse município todo e conversa com a população, você tem ido comprovar em loco que não está essa maravilha, e eu também sou conhecedor disso porque eu recebo muitas reclamações. Vereador, deixa eu só mandar aqui um abraço para um amigo, ou é uma amiga aqui que está lá no litoral paulista, acompanhando aqui o nosso programa pelo nosso aplicativo. É a Raimunda Brito, ela é de Carnaubal, Passagem da Onça, só que ela mora em Juqueiro, litoral norte paulista, e está acompanhando aqui a sua fala pelo nosso aplicativo, pela internet. Um abração para você, Raimunda. Tem gente também acompanhando a gente lá no sítio Carnaubal, meu amigo, no sítio Carnaubal, onde é que ele mora, rapaz? Tucuns, meu amigo Alexandre. Um grande amigo meu, Alexandre. Rapaz, um amigo meu está perguntando o seguinte: por que os outros vereadores também não vão na rádio e nas redes sociais para falar sobre o trabalho deles na Câmara? Aí depende de cada um, porque o nosso espaço aqui está disponível para qualquer vereador. Estamos recebendo hoje o vereador Daniel, vereador da base, vereador de oposição. Quem quiser usar aqui o nosso espaço, é só ligar para mim, marcar aqui, agendar, que a gente tem o maior prazer em conversar, porque de repente, daqui a pouco chega o vereador da base ali, é daqui, e vai colocar também o seu contraponto aqui do que o vereador fala, está aberto o espaço. Eu sou um grande defensor da democracia e da discussão. Eu gosto de discussão, de debate de ideias, de debate real, da realidade. E aqui o espaço, eu quero parabenizar a abertura do espaço, que inclusive é gratuito, né, Erivaldo? Não está precisando pagar R$4.000 por mês, né, para uma rádio que tem ali em Tianguá, para estar mentindo. Eu digo novamente, falando mentiras pro cidadão. Tem mais gente aqui mandando um abraço. Deixa o professor Marcílio. É o professor Marcílio, é isso? Um abraço aí para você, né? E diz aqui um abraço para esse grande vereador de Viçosa. Um abraço aí para vocês, obrigado pela audiência. Se eu não me engano, ele é filho da Dona Maria da Batata. Está acompanhando aqui o programa. Um abraço aí para ele e toda a sua família. Vereador, outra questão. O pessoal está cobrando aqui e vamos falar. Na legislatura passada dos vereadores, né, quando o presidente da Câmara era o vereador Zé Nivaldo, teve um projeto aí, nessa parceria com o PROCON, que tem esse PROCON ali na Câmara, e aí se falou muito em relação à reclamação dos bancos, rapaz, banheiros e gelágua nos bancos. O que você tem para repassar para a gente? Está em discussão ainda para ver se viabiliza, para ver se os bancos disponibilizam ali um banheiro, um gelágua para o cidadão que chega às 5 horas da manhã, lá do interior. Aí muitas vezes aqui no Banco do Brasil vai usar o sanitário ali da Câmara, já lá no Banco do Bradesco não tem, enfim. O que se pode fazer em relação a isso, vereador? Na época eu não sei a conclusão, eu soube que aconteceu, né? Deve ter sido feito um termo de ajustamento de conduta, onde inclusive houve audiência pública, né? Onde os bancos devem ter assumido compromisso e pelo que vemos não foi efetivado, né? O que podemos trazer... Dá para cobrar, e sabemos dessa problemática,
inclusive os bancos, que são as entidades que mais lucram no país, né, que tem um lucro altíssimo, né, em cima dos cidadãos, que não oferecem um serviço e nenhuma atenção e respeito a esse cidadão. O que podemos fazer é trazer novamente essa discussão, como essa já citada no início aqui da Enel, para levarmos isso para a Câmara, novamente, juntamente com o PROCON, e vou cobrar aqui aos vereadores que integram a Comissão Permanente de Direito do Consumidor, para que trabalhemos sobre isso. Né? Novamente, vamos levar ao PROCON, é feito o processo administrativo, a questão de conciliação, a entidade assume o compromisso de fornecer. Isso não acontecendo, a gente leva para a esfera judicial. Porque o desrespeito é muito grande, grande. Aí no pagamento ali dos apresentados, ali que a gente vê a dificuldade e o desrespeito ali que é feito com esses clientes, né, que inclusive deixam taxas lá nos bancos. E essas empresas não podem nem reclamar que não pode fazer, porque a gente vê aí os lucros, né? É o lucro altíssimo, a anistia de dívidas com a União, devem à Previdência, e é só o dinheiro entrando e nada de oferecer um respeito ao cidadão, ao cliente, né, cliente deles. Já eu volto para a gente finalizar aqui a conversa com o vereador Daniel Lima, aqui no nosso programa Alô, Alô, Viçosa. Atenção básica. Saúde para todos. A reabilitação propicia a diminuição de incapacidades e deficiências físicas, melhora a qualidade de vida dos indivíduos, favorece o retorno à vida social, amplia o acesso ao sistema de saúde e ajuda a combater a discriminação. Cuidado continuado é uma questão de saúde. Uma campanha da Câmara dos Deputados do Ministério da Saúde. Atenção, atenção, Viçosa do Ceará. Quer ter uma profissão para o resto de sua vida? Venha conhecer Elton Costa Cabeleireiro Unissex, a forma da beleza. Chegou a hora de você ter uma profissão para o resto de sua vida. Cortes masculinos e femininos, escovas, luzes, mechas, relaxamento, certificado após o curso. E mais, hein? Curso de manicure e maquiagem para iniciantes. Perdeu Inscrições e apostilas, R$50. Ligue e informe-se. 889-9223-0105. 889-8132-7228 ou Zap. Vamos encerrar. Você em toda quarta, né? 9649. Uma agenda 15 dias. Hã? Quinzenal, né? Tenha você mesmo uma profissão para o resto de sua vida. Início do curso. Rapaz, eu fiquei com dó do copo da John A Mar, partir das 8 horas da manhã, no Salão de Festas, Negócio- Espaço Tiverfest, Rua Prefeito Deocleciano Fontinelli Pacheco, sem número, próximo à Lagoa, Viçosa, Ceará. Mensalidade, R$150. Mas é porque Curso ele- todos os domingos. eles pregam ali uma Tenha coisa você pra mesmo a sua aquela própria pessoa- aquela profissão. galera que tá Cursos naquela de parte. esporte masculino e feminino, um cenário, escovas, uma plateia, luzes, né? mechas, relaxamento, cursos de manicure e maquiagem para iniciantes, certificado após o curso. Ligue e informe-se. 889-9223-0105. 889-8132. Já foram tensionados já no discurso do ataque. 88 Pra plateia mesmo. 7033. Estamos apresentando Alô, Alô, Viçosa. Já são 13h04, encerrando aqui a participação do vereador Daniel Lima. Agradecer ele aqui pela participação. Deixa aqui o espaço, vereador, se você tiver mais algo a acrescentar. Mas antes aqui de você encerrar, eu quero trazer aqui uma reclamação de uma mãe ali da Passagem da Onça, dizendo que ontem não teve transporte escolar naquela linha lá. E aí, se o filho dela quis fazer a prova, ela teve que deixar lá na escola. Vamos ver essa questão aí. Eu tenho chamado muita atenção para essa questão do transporte escolar aqui em Viçosa, porque parece que está um negócio solto, né? O cara vai, faz o que quer, vai no dia que quer e não tem uma cobrança, não tem ninguém fiscalizando esse transporte escolar não, assim, da prefeitura, um fiscal da prefeitura, para ver essa questão, porque quase todo santo dia tem reclamação em relação ao transporte escolar, que prometem que vão melhorar, e aí parece que cada dia faz piorar. Você tem recebido também muita reclamação, vereador, em relação Sim, e ao transporte? inclusive tenho falado sobre isso, já falei isso na Câmara. Além da frota própria do município, o município tem vários carros e alugados por meio da empresa Siga Locações, que
anualmente, né, leva aqui 6 milhões de reais do contribuinte. Nosso, né? Nosso, né? Nosso. Nosso. E não oferta um serviço de qualidade. Inclusive, essa responsabilidade de fiscalizar a oferta do serviço é da Secretaria de Educação, certo? De ver se a empresa que ela contratou e que está pagando caro está fornecendo o serviço corretamente, de forma segura, dentro das exigências, né, de que o Código de Trânsito exige. Mas isso não tem acontecido. Inclusive, no começo do ano, foi até aditivado o contrato com a empresa, com a Siga Locações, por aumentar o valor, aumentar o tempo e o valor. Né? Aumentou-se quase 300 mil reais, né? 298 mil reais. E é responsabilidade do gestor, do ordenador de despesa, do secretário de Educação, fiscalizar isso, essa oferta. Esse mesmo secretário, que é hoje secretário aqui no município de Viçosa, que foi secretário no município de Itapajé, hoje responde a uma ação civil pública naquele município, por improbidade administrativa, por fazer exatamente o que ele está fazendo aqui. Eu estive lá, fui lá no Fórum de Itapajé, peguei o processo, são 8 volumes do processo, não fiscaliza a execução do serviço, não toma providências, né, com desrespeito da empresa, e ainda passa a mão por cima, aditiva o contrato e ainda aumenta o valor. E o daqui a gente já tomou as providências, fizemos a nossa parte, né, pegamos todas as provas, esses relatos diários de mães, e já está com o Ministério Público. O problema é a nossa lentidão, né, que na justiça, que temos, que é uma coisa inerente ao país todo, né? Mas o Ministério Público tem feito sua parte, né, dentro das suas limitações também, porque carece de uma estrutura melhor, de pessoal, mas o que pode fazer e o que tem que ser feito está sendo feito. Agora sim, vereador. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer tê-lo aqui. Deixa aqui o espaço. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez, Erivaldo, a atenção, né? Quero desejar uma boa tarde aqui aos amigos viçosenses e já antecipar, né, aqui que estaremos aqui mais vezes, né, já quinzenalmente, né, participando aqui. E, enquanto isso, o cidadão já pode participar, nos mande informações, cobranças, críticas, elogios. Temos tem as minhas redes sociais, que lá a gente tem lá um e-mail para críticas, sugestões, tem um telefone que pode entrar em contato. Cobrando. O cidadão está perdendo medo, o cidadão deve perder o medo. Durante algum tempo ficou muito receoso de se queixar, mas como você disse, tem um momento que o sapato aperta. A pessoa se explode, né? Que cansa de ser desrespeitado. Então, esse instrumento da informação é importantíssimo, né, para relatar o que está acontecendo de verdade no nosso município. Então, mais uma vez, uma boa tarde, agradecer aqui o espaço, né, até a quarta-feira daqui a 15 dias. Tá bom então, vereador. Muito obrigado pela sua participação. Trazendo matéria agora em Tocantins, a polícia